O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 540. João será filho para a mãe de Jesus. Encontro com o Manaim e lições sobre o amor pelos animais. Conclusão do terceiro ano da vida pública de Jesus. Valtorta descreve a visão do dia 16 de dezembro de 1946. Já estão em terras que demonstram as proximidades com o Mar Morto. Vão indo por fora das estradas caravaneiras diretamente para o Nordeste, sem as asperezas do terreno cheio de pedregulhos afiados e cortantes e de escamas de sal cobertos de ervas baixas e espinhosas. A viagem é boa e, sobretudo, tranquila, pois aqui não se acha viva alma, nem que se olhe para ao longe, e a temperatura é boa, o terreno é enxuto. Falam um com o outro. Devem ter encontrado nos dias anteriores alguns pastores e ter parado entre eles, porque estão falando deles. Falam também de um menino curado. Falam docemente com amor. E mesmo quando ficam calados, falam um com o outro em seus corações, olhando-se com o olhar de quem está feliz por estar com um amigo dileto. Assentam-se para descansar e tomar um pouco de alimento, põem-se de novo a caminho, sempre com aquela aparência de paz, que dá paz ao meu coração somente ao vê-lo. Lá está a Galgala de Jesus, mostrando lá adiante um grupo de casas branquicentas ao sol colocadas sobre um pequeno monte a nordeste. Já estamos perto do rio. Vamos entrar em Galgala já de noite? Não, João. Eu tenho evitado todas as cidades de propósito e evitarei essa também. Se encontrarmos algum pastor, iremos ficar com ele. Se virmos perto da estrada que vamos alcançar logo caravanas que estiverem se preparando a fim de parar durante a noite, pediremos acolhimento sob as suas tendas. Os nômades do deserto são sempre hospitaleiros, e este é o tempo em que é fácil encontrá-los. Se ninguém nos der hospedagem, dormiremos sobre as estrelas. Os dois unidos sob os nossos mantos, e os anjos velarão por nós. Oh, sim, tudo será sempre melhor do que a noite de tristeza, aquela noite em que eu passei lá em Belém. Mas por que não foste logo a mim? Porque eu me sentia culpado, e depois porque eu dizia: Jesus é tão bom que não me repreenderá, mas me consolará como de fato fizeste. E então a penitência que eu queria fazer, para onde teria ido? Nós a teríamos feito juntos, João. Eu também fiquei sem alimento e sem fogo, e ainda que tenha encontrado pela manhã os alimentos em lenha. Sim, mas ficando contigo não há nada disso. Eu, quando estou contigo, não sofro nada. Eu olho para ti, eu te escuto e fico muito feliz. Eu sei. E sei também que em ninguém o meu pensamento se imprime tão bem como no meu João. E sei também que tu sabes compreender e calar-te quando é para se calar. Tu me surpreendes, sim, porque me amas. João, escuta-me. Daqui a algum tempo... Que é, senhor? João pergunta-lhe logo, interrompendo-o, agarrando por um braço e fazendo-o parar, a fim de olhá-lo no rosto com os olhos cheios de uma ansiedade perscrutadora e com o rosto empalidecido de medo. Dentro de algum tempo. Já serão 3 anos que eu estou evangelizando. Tudo o que devia ser dito às multidões eu já disse. Quem quiser amar-me e acompanhar-me já tem os elementos necessários para fazê-lo com segurança. Os outros, qualquer um poderá persuadir-se com os fatos. E os demais ficarão surdos até diante dos fatos, mas a esses eu tenho algumas poucas coisas a dizer. E lhes direi, porque também a justiça deve ser servida e não só a misericórdia. Até agora a misericórdia ficou calada muitas vezes e sobre muitas coisas, mas antes de calar-se para sempre o mestre falará, e com a severidade de juiz. Mas eu não queria falar-te disso. O que eu realmente queria te dizer daqui a pouco, depois de ter dito ao rebanho tudo aquilo que era para dizer-lhe, a fim de fazê-lo meu, eu me recolherei muito na oração e na preparação. E quando eu não estiver rezando, dedicar-me-ei a vocês. Assim como eu fiz no princípio, farei também no fim. Virão os discípulos, virá minha mãe, nós nos prepararemos todos para a Páscoa, João.
Eu te peço desde já que te dediques muito às discípulas e à minha mãe especialmente. Meu senhor, mas o que eu vou poder dar à tua mãe que ela ainda não possua com exuberância, e tanta exuberância que tem até para dar a todos nós? O teu amor. Faze de conta que tu és para ela como um segundo filho. Ela te ama e tu a amas. Vós tendes um único amor que vos une, o amor por mim. Eu, filho dela, pela carne e pelo coração, estarei sempre mais ausente, absorvido nas minhas ocupações. E ela sofrerá, porque sabe o que estará para acontecer. Tu a deverás consolar também por mim, fazendo-te assim amigo dela, para que ela possa chorar no teu coração e receber dele conforto. Minha mãe para ti não é uma desconhecida. Tu já viveste com ela. Mas uma coisa é fazer isso como discípulo e outra é fazê-lo como filho. Eu quero que tu faças como filho, para que ela sofra um pouco menos quando eu não me tiver mais. Senhor, tu vais morrer. Estás falando como alguém que está para morrer e me causa dor. Eu já vos disse muitas vezes que eu devo morrer. É como se eu tivesse falado a uns meninos distraídos ou a uns tardos para entender. Sim, eu vou morrer. Eu direi também aos outros. Mas mais tarde, a ti eu digo agora, lembra-te disso, João. Eu me esforço para lembrar-me das tuas palavras sempre, mas essa é muito dolorosa. E aí, tanto que tu fazes de tudo para esqueceres dela, não é? O que queres dizer, pobre menino? Não és tu que te esqueces, nem és tu que te lembras. Tu, com a tua vontade, é a tua própria humanidade que não pode lembrar-se dessa coisa tão grande acima de sua capacidade de suportação. É coisa grande demais e não sabes nem mesmo como em tudo ela será grande, monstruosa, uma coisa tão grande que te deixa estonteado, como se um peso tivesse caído do alto sobre a tua cabeça. E, no entanto, assim é. E já está perto a hora em que eu irei morrer. E minha mãe ficará sozinha e eu morrerei com uma gota de doçura no meu oceano de dor, se eu ver você como filho para minha mãe. Oh, meu Senhor, se eu for capaz, se não me acontecer como em Belém, assim eu farei. Eu cuidarei dela com o coração de filho, mas que é que eu poderei dar-lhe que o console por perder-te? Que é que lhe poderei dar se eu também ficarei como alguém que perdeu tudo e que se tornou um alienado por causa da dor? Como farei eu, que não fui capaz de velar e padecer agora com calma durante apenas uma noite e por pouco tempo de fome? Que farei? Não fiques preocupado, reza muito quando chegar aquele tempo. Eu te darei muito comigo e com minha mãe. Eu te terei muito comigo e com minha mãe. João, tu és a nossa paz. E serás também depois. Não tenhas medo, João. O teu amor fará tudo. Oh, sim, Senhor. Tem-me sempre comigo. Contigo. Tem-me sempre contigo. Eu, como sabes, não gosto de aparecer, de fazer milagres. O que eu quero e sei é somente amar-te. Te amar. Jesus o beija de novo na fronte, nas têmporas, como fez lá na gruta. Já estão podendo ver o caminho que vai para o rio. Neste ponto já aparece algum peregrino que esporeia a cavalgadura e eu apresso o passo para chegar antes da noite aos lugares de parada, mas todos vão bem agasalhados, porque tendo-se posto já o sol, o ar vai se tornando muito frio e ninguém presta atenção nos dois viandantes que vão indo depressa para o rio. Um cavaleiro, em trote veloz, quase a galope, os alcança e ultrapassa indo parar alguns metros depois, onde está grande número de burrinhos perto de uma ponte acavalada em um grande rio que quer tomar ares de uma torrente e lá se vai espumando, ou para o Jordão ou para o Mar Morto. Enquanto espera sua vez de passar, o cavaleiro se vira e, segurando o cavalo pelas rédeas, volta atrás, indo até Jesus e João, que não o viram. Mestre, como é que estás aqui? E sozinho com João? Pergunta o cavaleiro, jogando para trás as beiras do capote que lhe haviam caído sobre o rosto para servirem de capuz. E eu poderia dizer para servir de máscara, como anteparo contra o vento e a poeira. A essa altura aparece o rosto moreno e viril do Manaim. A paz esteja contigo, Manaim. Eu vou indo para o rio a fim de atravessá-lo, mas acho que não vou poder fazê-lo antes da noite. E tu, para onde ias? Para o Aqueronte, para a caverna suja. Não tens onde dormir? Vem comigo. Eu me ia apressando para chegar a um albergue na estrada das caravanas. Ou, se o preferes, levantarei a tenda por baixo das árvores do beira do rio. Eu trago tudo em cima da sela.
Eu prefiro assim, mas tu certamente preferes o albergue. Eu prefiro a ti, ó meu senhor. Considero uma graça isso de te haver te encontrado. Então vamos, conheço as margens como se fossem os corredores da minha casa. Aos pés da coluna de Gálgala, há um bosque protegido contra os ventos, onde há muita erva para o animal e lenha para o homem acender fogo. Lá estaremos muito bem. Vão indo apressados, dobrando decididamente para o lado do oriente, deixando o caminho que vai para o Val ou para o Jericó. Já chegaram perto da beira de um bosque fechado que desce das encostas das colinas e se estende pela planície até as margens. Vou para aquela casa, eles me conhecem. Pedirei leite e palha para todos, diz Manaim, dirigindo-se para lá com seu cavalo, e logo vem voltando acompanhado por 2 homens com feixes de palha nas costas e um baldezinho de cobre cheio de leite. Entram no bosque sem falar. Manaim manda que joguem a palha no chão e dispensa os 2 homens. Das bolsas da cela ele tira a isca e o acendedor e faz fogo com os muitos ramos secos que há no chão. O fogo os alegra e aquece. O baldezinho colocado entre 2 pedras trazidas por João se aquece enquanto Manaém, tendo tirado a sela do cavalo, estica a coberta da tenda, feita de lã de camelos, presa a pisquetes fincados no chão, encostando-a no tronco robusto de uma árvore secular. Estende sobre a grama uma pele de ovelha que estava também amarrada no orção e coloca em cima a sela e diz: Mestre, vem, é um abrigo de cavaleiros do deserto, mas nos protege do orvalho e da umidade do solo. Para nós bastará a palha, eu te garanto. Mestre, que os tapetes preciosos e os baldaquinos, as cadeiras do palácio real me parecem menos, muito menos belos do que este teu trono, do que esta tenda e do que esta palha. E os alimentos suculentos que muitas vezes eu saboreei nunca chegarão e terão o sabor e do leite que vamos tomar juntos aqui debaixo. Eu estou feliz, meu mestre, por estar contigo. Eu também, Manaim. E certamente João também. A providência nos uniu nesta tarde para nossa alegria recíproca. Esta tarde amanhã, mestre, e também depois de amanhã, enquanto eu não souber que estás em segurança entre os teus apóstolos, penso que estás indo ao encontro deles. Sim, eu vou a eles. Estão me esperando na casa de Salomão. Manaim fica observando e depois diz: Eu passei por Jerusalém, fiquei sabendo, e em Betânia, e compreendi por que foi que não paraste lá. Fazes bem em retirar-te. Jerusalém é como um corpo cheio de veneno e podridão, mais do que o pobre Lázaro. Tu o viste? Sim, estava aflito pelas dilacerações do corpo e pelas do coração por causa de ti. Lázaro está morrendo e muito aflito, mas eu gostaria também de morrer para não ficar vendo o pecado dos nossos compatriotas. Estava muito agitada a cidade? João que pergunta. Estava muito agitada a cidade? Pergunta João, que está cuidando do fogo. Muito. Está dividida em 2 partidos. E coisa estranha, os romanos usaram de clemência para alguns presos por sedição, um dia antes. Há quem diga em segredo que isso é para não aumentar a agitação. Dizem também que brevemente o procônsul virá a Jerusalém, antes do prazo de costume. Se isso vai ser um bem, eu não sei. Só sei que com certeza Herodes o imitará. E isso para mim certamente será um bem, porque poderei estar perto de ti, com um bom cavalo. As estrebarias do Antipas têm cavalos árabes velozes, e ir da cidade até o rio será coisa rápida se ficares lá. Sim, eu vou ficar lá, pelo menos por enquanto. João traz o leite quente, no qual cada um ensopa o seu pão, depois de Jesus o ter oferecido e abençoado. Manaim oferece umas tâmaras louras como mel. Mas onde é que tinhas posto tanta coisa? Pergunta espantado João. A cela de um cavaleiro é uma pequena feira, João. Nela há de tudo para o homem e para o animal. Responde Manaim com um sorriso amigo em seu rosto moreno. Ele pensa por um momento e depois pergunta. Mestre, é lícito amar os animais que nos servem e que muitas vezes o fazem com mais fidelidade do que o homem? Por que esta pergunta? Porque ultimamente eu tenho sido escarnecido e reprovado por alguns que me viram cobrir com a coberta, que até agora está servindo de tenda, o meu cavalo suado por causa de uma corrida que ele fez. E não te disseram mais nada? Manaim olha indeciso para Jesus e fica calado. Fala com sinceridade. Não é murmurar e não é ofender.
me dizer o que eles te disseram para jogar um novo punhado de lama sobre mim. Mestre, tu sabes tudo, verdadeiramente tu sabes tudo, e é inútil querer esconder de ti os nossos pensamentos e os dos outros. Sim, falaram assim. Bem, se vê que és discípulo daquele samaritano. És um pagão como ele, que viola até os sábados para tornar-se imundo ao tocar em animais imundos. Ah, isso é certo que foi Ismael, exclama João. Sim, foi ele mesmo, e outros com ele. Eu lhe expliquei. Eu vos entenderia se me chamasses de imundo porque vivo na corte de Antipas, mas porque eu tomo cuidado com o animal que foi criado por Deus? Então me responderam. Nós não julgamos as ações de Antipas, mas as tuas. Também João Batista estava em Maqueronte e tinha contatos com o rei, mas permaneceu sempre justo. Tu, ao contrário, é um idólatra. Iam se juntando muitas pessoas e eu me contive para não excitar os cidadãos. Desde algum tempo eles vêm sendo excitados por alguns dos teus falsos seguidores que os impelem para se revoltarem contra os que te hostilizam, ou por outros que praticam violência e dizem que são discípulos teus e mandados por ti. Mas é demais. Mestre, até que ponto chegarão? Pergunta João. Não irão além do ponto até onde poderão chegar. Além daquele limite, só eu avançarei e brilhará a luz. E ninguém poderá mais duvidar que eu era o Filho de Deus. Mas vinde aqui perto e escutai. Antes, porém, atiçai o fogo. Os dois bem felizes jogam-se sobre a grossa pele de ovelha estendida no chão sob os pés de Jesus, que está sentado na cela escarlate, perto da tenda encostada ao tronco da árvore. Manaim está quase deitado com o cotovelo apoiado no chão, a cabeça na mão e os olhos fitos nos olhos de Jesus. João se assenta nos calcanhares e apoia a cabeça sobre o peito de Jesus, cingindo-o com um braço em sua posição habitual. Quando o Criador criou as criaturas, e lhes deu como rei o homem criado à sua imagem e semelhança. Mostrou ao homem todas as criaturas criadas e quis que o homem lhes desse um nome, para distinguir uma das outras. E lê-se no Gênesis que todos os nomes que Adão deu aos animais eram bons. Era o seu verdadeiro nome. E ainda no Gênesis se lê que Deus, tendo criado o homem e a mulher, havia dito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais de toda a terra e as répteis que se arrastam sobre a terra. E tendo acabado de criar a companheira de Adão, a mulher, como ele fez ela, a imagem e semelhança de Deus, mas sendo conveniente que a tentação fosse feita por meio de alguma cilada e corrompesse de modo ainda mais feio o homem criado à imagem de Deus, disse Deus ao homem e à mulher: crescei e multiplicai-vos. Enchei a terra e tornai-a sujeita a vós, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse ainda: eis que vos dou todas as ervas que dão semente, e todas as plantas que trazem em si a semente de sua espécie, para que sirvam de alimento a vocês e a todos os animais da terra, e aos animais dos céus, e a tudo que se move e tem em si uma alma viva, para que tenham vida. Os animais e as plantas e tudo que o Criador criou para a utilidade do homem representam, pois, um presente de amor e um patrimônio posto em custódia pelo Pai para os filhos, a fim de que usem tudo com muito proveito e com gratidão para com o Criador de todas as coisas. Desse modo, eles são amados e tratados com o necessário cuidado. Que diris de um filho ao qual o pai desse vestes, móveis, dinheiro, campos e casas, dizendo-lhe: eu as dou para ti e para os teus sucessores, para que tenhais com que ser felizes. Usai de tudo isso com amor, como recordação do meu amor que vos dou, que vô-la doa, e que depois seja o filho que os filhos dele deixassem, que tudo se arruinasse ou dilapidassem todos aqueles bens? Diris que não honraram seu pai, que não amaram o pai nem o presente que o pai deu. Igualmente o homem deve ter cuidado com tudo que Deus, com sua providência, pôs à disposição dele. Cuidado não quer dizer de idolatria e nem afeto desmedido para com os animais e as plantas, ou qualquer outra coisa. Cuidado quer dizer um sentimento de piedade e de reconhecimento pelas coisas menores, que estão ao nosso serviço e que têm sua vida própria, isto é, sua sensibilidade. A alma viva das criaturas menores, das quais fala o Gênesis, não é a mesma alma que o homem tem. É a vida, simplesmente a vida. Isso é, o ser sensível às coisas atuais, tanto materiais como afetivas.
Quando o animal está morto, fica insensível, porque a morte para ele é o verdadeiro fim. Não existe futuro para ele, mas enquanto estiver vivo, sofre tudo: a fome, o frio, o cansaço, está sujeito a ferir-se, a sofrer e a gozar, a amar, a odiar e ficar doente e morrer. E o homem, pensando em Deus que lhe deu aqueles meios para tornar-lhe menos áspero, o seu exílio nesta terra deve ser humano para com os servos menores, que são os animais. No livro de Moisés, por acaso, não está escrito que tenhamos sentimentos de humanidade também para com os animais, sejam eles aves ou quadrúpedes? Em verdade, eu vos digo que é necessário saber ver com justiça as obras do Criador. Se as olharmos com justiça, veremos que são muito boas, e uma coisa boa é sempre amada. Vê-se que são coisas dadas com um fim bom e por um impulso de amor, e como tais é que as possuímos e as devemos amar, vendo nelas, além do finito que elas são, o ser infinito que as criou para nós. Vê-se que elas são úteis, e como coisas úteis é que são amadas. Nada, lembrai-vos bem disso. Nada foi feito sem ser para algum uso bom neste universo. Deus não desperdiça o seu perfeito poder em fazer coisas inúteis. Este fiozinho de erva não é menos útil do que o tronco poderoso ao qual se apoia este nosso abrigo temporário. A gota do orvalho, a pequena pérola formada pela geada não são menos úteis do que o mar imenso. Um mosquitinho não é menos útil do que um elefante, e o verme que está na lama da fossa menos do que uma baleia. Não há nada que Deus criou que é inútil da criação. Deus tudo fez com um fim bom, perfeito, com amor para ajudar o homem. O homem deve usar tudo, de tudo, com este fim, e com amor para com seu Deus, que lhe deu tudo e que está sobre a terra para ser um súdito do rei da criação. Tu disseste, Manaém, que o animal muitas vezes serve aos homens melhor do que o homem. Eu digo que os animais, as plantas, os minerais, os elementos, todos superam o homem em obedecer, seguindo passivamente as leis da divina vontade da natureza, seguindo o instinto neles colocado pelo seu Criador ou entregando-se à domesticação, indo rumo ao fim para o qual eles foram criados, para o homem. O homem, que deveria ser a pérola da criação, muitas vezes é a figura de toda a criação. Ele deveria ser a nota que melhor respondesse ao coro dos habitantes do céu, quando louvam a Deus, e muitas vezes ele é a nota discordante, que diz imprecações e blasfêmias e se revolta e vê defeito nas coisas de Deus, ou dedica o seu canto de louvar as criaturas em vez de louvar o Criador. E, portanto, isso é uma idolatria, é uma ofensa, é uma sujeira e é pecado. Vontade humana, né? Portanto, fique em paz, Manaém. Isto de teres dó do teu cavalo, que suou para te servir, não é pecado. Pecados são os amores desenfreados, que são ofensas feitas a Deus, para o qual é que deve dirigir-se todo o amor do homem. Mas eu, estando junto ao Antipas Herodes, eu peco? Com que fim e objetivo ficas lá? Para gozar? Não, mestre, eu fico de olho em tudo o que ele fala para velar por você. Tu sabes, agora mesmo eu estava viajando para isso, porque eu sei que mandaram mensageiros a Herodes a fim de excitá-lo contra você. E então, não há pecado. Não gostarias de ficar comigo nesta minha vida de pobre? E ainda perguntas? Eu já disse no começo, esta noite debaixo da tenda, a pobre comida que saboreamos não se compara a nada. Oh, se não fosse só para ficar ouvindo as sibilações das serpentes, sendo preciso estar perto da toca delas, eu estaria sempre contigo, mestre. Eu compreendi a verdade da tua missão. Um dia eu errei, mas aquilo me serviu para compreender e não me afastarei mais da justiça. Tu estás vendo? Não há nada que se faça por mim que seja inútil, nem o erro para quem se inclina para o bem. O erro seu serviu para o bem. O erro caiu como um envoltório da crisálida e saiu a borboleta, que não é deforme, que não tem mau cheiro, não sai se arrastando, não sai voando, procurando os cálices das flores, mas sai voando, procurando os cálices das flores e os raios de luz. Também as almas boas são assim. Podem deixar-se envolver por misérias e apuros humilhantes por um momento, mas depois se livram disso tudo e saem voando de flor em flor, de virtude em virtude, para a luz, para a perfeição. Louvemos ao Senhor pelas suas grandes obras de contínua misericórdia, que agem até sem o homem saber em seu coração de homem ao redor dele. E Jesus reza, pondo-se de joelhos sobre a tenda, baixa e apertada, não lhe permite outra posição. Depois, tendo atiçado o fogo diante da tenda, tendo posto peias no cavalo, eles se preparam para o repouso, combinando para se substituírem e velar cada um por sua vez no trabalho de alimentar o fogo e observar o cavalo sobre o qual Manaém jogou o velho pesado,
velo pesado para servir de manto e de defesa contra o frio da noite. Jesus e Manaém se jogam sobre a palha e se enrolam no manto para dormirem. João, por medo de ser vencido pelo sono, anda para trás e para frente, fora da tenda, alimentando o fogo e observando o cavalo que olha para ele com seu inteligente olho negro, batendo ritmadamente o casco, sacudindo a cabeça, fazendo tinir as correntinhas de prata de arreio e quebrando as hastes aromáticas dos fuchos selvagens, nascidos aos pés da árvore a qual ele está amarrado. E como João lhe ofereceu outros mais belos, nascidos pouco longe dali, ele relincha com prazer e procura esfregar o focinho macio e rosado contra o pescoço do apóstolo. Agora ouve-se lá mais longe, no meio do grande silêncio da noite, chegar o sussurro calmo das águas do rio. E diz Jesus: o tempo do terceiro ano da vida pública também chega ao fim. Chegamos agora ao período preparatório para a minha paixão. Nele tudo parece limitar-se a umas poucas ações e a poucas pessoas. É quase uma diminuição de minha figura e da minha missão. Na realidade, aquele que já parecia vencido e esmagado era o herói, que se preparava para a apoteose. E ao redor dele, não as pessoas, mas as paixões das pessoas estavam centralizadas e levadas aos seus máximos limites. Tudo o que precedeu e que talvez em certos episódios pareceu sem razão de ser aos leitores indispostos ou superficiais, aqui se ilumina com sua luz fosca e esplendente, especialmente as figuras mais importantes, aquelas que muitos não querem reconhecer que são úteis, precisamente porque nelas está a lição para os mestres de agora, que são mais do que nunca ensinados para se tornarem mestres espirituais. Como eu disse a João e a Manaém, nada daquilo que Deus faz é inútil, nem mesmo um fio de erva. Assim também nada há de supérfluo neste trabalho. Nem as figuras esplêndidas, nem as fracas e tenebrosas. Ao contrário, para os mestres do espírito, são de maior utilidade as figuras fracas e tenebrosas, mais do que as figuras bem formadas e heróicas. Como do alto de um monte, perto do cume, se pode ver toda a conformação do monte e a razão de ser dos seus bosques, de suas torrentes, dos prados e das encostas. Para se ir desde a planície até o pico, e de lá se vê toda a beleza do panorama. E então mais forte se torna a nossa persuasão de que as obras de Deus são todas úteis e estupendas, que uma serve e completa a outra, que todas estão presentes para formarem a beleza da criação. Assim, para quem é de espírito reto, todas as diversas figuras, episódios, lições destes 3 anos da minha vida evangélica, contemplados como lá do alto do cume do monte de uma obra, da minha obra de mestre, servem para dar uma visão exata daquele complexo político, religioso, social, coletivo, espiritual, egoísta até o delito ou altruístico até o sacrifício, no qual eu fui mestre e tornei-me redentor. A grandiosidade do drama não se vê somente em uma cena, mas em todas as partes dela. A figura do protagonista emerge das diversas luzes com que iluminamos as partes secundárias. Já perto do cume, o cume era o sacrifício para o qual eu me havia encarnado, desdobradas todas as pregas escondidas dos corações e todas as intrigas das seitas. Não há mais o que fazer com os viandantes que já chegou perto do cume. Olhar tudo e todos, conhecer o mundo hebraico, conhecer o que eu era. O homem acima da sensualidade, do egoísmo, do rancor. O homem que teve que ser tentado pelo mundo inteiro para a vingança, para o poder, para as alegrias, mesmo as honestas das núpcias e do lar. Que teve que suportar tudo, vivendo a distância entre a imperfeição e o pecado do mundo, e a minha perfeição em que todas as vozes, a todas as seduções, a todas as reações do mundo, de Satanás e do eu, soube responder não, e permanecer puro, manso, fiel, misericordioso, humilde e obediente até a morte de cruz. Compreenderá tudo isso se a sociedade de agora, a qual eu dou este conhecimento de mim por meio de Maria Valtorta, para torná-la forte contra os assaltos sempre mais fortes de Satanás e do mundo? Também hoje, como há 20 séculos, a contradição estará entre aqueles para os quais eu me revelo. Eu sou sempre sinal de contradição, e mais uma vez sou, mas não eu, não por mim mesmo, ainda que eu respeite o que neles eu suscito. Os bons, os de boa vontade, terão as reações boas dos pastores e dos humildes. Os outros terão reações más, como os escribas, os fariseus, os saduceus e os sacerdotes daquele tempo. Cada um dá o que tem. O bom, que entra em contato com os maus, desencadeia uma efervescência de maior maldade neles.
e o juízo já terá sido feito sobre os homens, como foi na sexta-feira de Paraseve, de acordo com o modo que, como tiverem julgado, aceitado e seguido o Mestre, que com uma nova tentativa de sua infinita misericórdia se faz conhecer mais uma vez através desses escritos. A todos os que se abrirem os olhos e me reconhecerem nestes escritos e disserem, é Jesus. Por isso nosso coração ardia no peito enquanto ele nos falava e nos explicava as Escrituras. A minha paz a estes, e a ti, pequeno e fiel e amoroso João Maria Valtorta. Amém, Kit.